Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Carlos Eduardo das Neves, docente da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e para mim é uma honra estar participando desse segundo Simpósio Brasileiro de Biogeografia, por isso eu agradeço o convite realizado pela comissão organizadora do evento. Antes mesmo de discutir paisagem, eu quero deixar claro para vocês que minha interpretação é baseada no conjunto de autores que eu utilizo, é, e nas pesquisas que eu desenvolvo. Ou seja, eu indico uma rota de pesquisa, sem, é claro, indicar que outras não existam. Mas eu acredito que uma abordagem integradora de paisagem seja útil à pesquisa em biogeografia. Mas antes de discutir o conceito de paisagem, eu quero falar para vocês o que vocês entendem de conceito. Eu sempre tive uma dificuldade, quando eu estava na graduação, de entender a diferença entre conceito, teoria, e eu li uma vez, e eu nunca mais esqueci, as duas metáforas que o professor Marcelo Lopes de Souza utiliza no livro dele sobre conceitos em pesquisa socioespacial. Ele demonstra que a geografia precisa erguer edifícios para poder enxergar mais longe, para poder enxergar melhor. Por isso, os conceitos podem ser entendidos como blocos desse edifício. As teorias podem ser entendidas como blocos com argamassa já assentados formando um todo coerente. E o método pode ser entendido como a forma coerente de assentar esses blocos, como levantar esses muros, ou seja, conceito, teoria e método devem andar lado a lado, devem conversar, porque um acaba dependendo do outro. E por isso que o conjunto de variáveis e de reflexões que eu faço está baseado a conceitos específicos, a uma teoria específica e a um método de análise e de pesquisa também específico. Sabendo-se disso, pessoal, eu quero demonstrar para vocês, dada essa especificidade de utilização do conceito, indicar que quando a gente procura lá nos grupos de pesquisa do CNPq, a partir da palavra paisagem, a gente consegue encontrar 570 grupos. E uma parte considerável deles não está vinculada à geografia ou à ecologia, por exemplo. Está vinculado à arquitetura e urbanismo, arqueologia, antropologia, artes, história, ou seja, cada um desses profissionais interpretam a paisagem segundo os seus pontos de vista, segundo seus objetivos, segundo seus pressupostos teórico-metodológicos. Isso indica que, apesar da utilização do conceito de paisagem ser abrangente, isso a gente consegue observar por esses dados que eu trago no slide, ele deve ser utilizado com cuidado. Por quê? Porque nem todos os autores conversam, nem todos os autores interpretam que paisagem tem uma perspectiva integradora de sociedade, natureza e tempo e espaço, como eu vou tentar desenvolver aqui com vocês. Uma coisa que eu quero que vocês entendam, e que justifica talvez essa minha fala, é que a pesquisa paisagística, numa perspectiva integradora, associada aos problemas ambientais, é um dos eixos de análise mais importantes dessa geografia realizada no século XXI em âmbito nacional. Isso foi identificado pelo professor Rodrigo Dutra Gomes em uma publicação recente realizada lá no Reino Unido, em uma geografia, em uma revista muito importante chamada Diálogos em Geografia Humana. Ele indica que um dos eixos centrais, das tendências centrais da pesquisa em geografia está baseada nessa análise integradora da paisagem. E eu vou tentar demonstrar como que essa interpretação pode ser útil ao trabalho do geógrafo e de outros profissionais que queiram utilizar a paisagem. Por isso, eu faço essa pergunta de partida: como a geografia física entende o conceito de paisagem? E como que isso pode ser talvez útil à biogeografia? Para poder fazer essa minha fala, eu divido é, o meu tempo em dois momentos. Um que reflete sobre a abordagem integradora e o outro que demonstra como que essa abordagem integradora tem sido o foco da produção nacional sobre o tema.
Mas, inicialmente, eu quero que a gente reflita sobre um conceito muito útil, muito didático, muito usual, muito aceito pela comunidade acadêmica, que é o conceito de paisagem como aquilo que a nossa visão alcança, que a nossa visão abarca. O professor Milton Santos, ele coloca de maneira muito categórica que paisagens são as formas do espaço geográfico. O espaço geográfico são essas formas, mais a vida que anima essas formas. Isso demonstra que paisagem é uma porção da configuração territorial, é um quadro, é uma vitrine que a gente analisa. Isso talvez esconde toda a dinâmica que vai além da aparência, que é essencial para o entendimento e para o trabalho, pelo menos em pesquisa científica, com o conceito de paisagem. Para poder auxiliar nessa nossa análise, eu utilizo o artigo do professor Luiz Bittar Venturi, que demonstra 4 problemas dessa definição. Existe um problema epistemológico, porque esse conceito de paisagem foca no indivíduo e não no objeto em si. E um conceito tem que definir o que é um objeto. Um problema escalar, porque eu posso olhar para uma parede, para o espaço sideral, para um microscópio, e talvez a gente pode deixar bem claro que isso não é uma paisagem. Paisagem precisa de articulação de múltiplos elementos, precisa formar um todo coerente. Um problema metodológico, porque ao observar uma paisagem, eu não levo em consideração todos os processos atuantes na formação daquela representação, que não é estática, ela é dinâmica, evolutiva. Além disso, quando eu observo uma paisagem só a partir do meu lance de visão, eu negligencio toda a inferência que eu posso fazer. Inferência essencial para pesquisa geográfica. Ou seja, quando eu olho um banco de areia em um determinado rio, eu posso inferir que a montante está acontecendo erosão. Não é verdade? E isso, esse conceito, essa definição, aliás, não traz. E por isso que eu julgo que, apesar de didática, ela é problemática. Outras definições de paisagem que possuem esse caráter mais integrador podem ser vistas na obra de Alexander von Humboldt, uma perspectiva muito complexa de paisagem que une desde o romantismo alemão até a pesquisa empírica aplicada, o conceito do Caltroll, né, falando sobre as heranças, o conceito da definição do Victor Sochava, a definição de Jorge Bertrand, a definição do Carlos Augusto Figueiredo Monteiro, do Aziz Abissaber. Uma coisa que eu julgo que tem em comum em todas essas definições seja a relação sociedade-natureza e a relação tempo-espaço. Às vezes mais, às vezes menos, a gente consegue identificar essa articulação. Essas definições demandam e permitem que o geógrafo consiga entender estrutura, entender funcionamento, entender dinâmica, entender evolução desses complexos paisagísticos, coisa que a definição anterior da paisagem como aquilo tudo que a vista alcança não permite. E por isso, para poder entender essa abordagem integradora, eu faço uso de 4 características baseadas em 3 princípios sistêmicos, que é o princípio da síntese natural, princípio hierárquico e princípio temporal, já debatidos de maneira bem clara e didática pelo professor Adriano Figueiró. Ou seja, eu preciso entender que paisagem não é um elemento. Paisagem não é relevo. Paisagem não é vegetação. O relevo, a vegetação são elementos da paisagem. Às vezes podem ser a cara de uma determinada paisagem, mas eles não estão ali sozinhos. Eu preciso entender que o todo é maior do que a soma das partes e que essa perspectiva global da paisagem é essencial. Eu preciso entender que a paisagem pode ser estruturada em diferentes níveis, dado as suas conexões, e que ela possui uma dinâmica própria, associada ou não à produção social do espaço, às dinâmicas antrópicas de organização territorial. Portanto, focando nesse caráter multivariável, eu entendo que paisagem se refere a um todo, coerente, interatuante, demanda raciocínio de síntese,
e demanda o entendimento de múltiplas variáveis, não só físicas, não só biológicas, não só antrópicas, mas demanda uma articulação precisa entre diferentes elementos. Então, pessoal, quando a gente observa exemplos como esse, que indicam diversas variáveis para o estado do Paraná, e eu demonstro que há, para se ter uma paisagem, uma associação, essa associação ela tem que ser coerente. Não é só juntar esse monte de mapeamento que você vai ter uma paisagem, que você vai ter uma unidade de paisagem. Há necessidade, sim, de articular de maneira precisa e por etapas cada uma dessas variáveis para eu poder, de fato, entender como que a paisagem é ali formada, tá? Então, eu preciso de uma perspectiva de globalidade também. Ou seja, eu entendo que a soma desses elementos não significa um todo. O todo é maior do que a soma das partes porque ele permite a geração de propriedades emergentes. Existem elementos, processos que só surgem a partir do todo. E por isso eu trago dois exemplos, e o primeiro deles é essa cadeira, que antes de ser montada, de uma maneira coerente, ela tinha outra propriedade. Ela não servia para sentar. E agora, além de sentar, a gente consegue se balançar nela. Por quê? Porque a conexão coerente fez com que ela se tornasse uma cadeira de balanço. Agora existem propriedades emergentes, propriedades novas que só surgem com o todo. No entanto, a gente tem que analisar essa perspectiva da totalidade é, com bastante cuidado. Porque é interessante que a gente observe que, às vezes, as partes podem ser maior do que o todo também. Ou seja, existiam propriedades específicas nas partes que o todo agora não possui mais. Ou seja, essas partes poderiam, se dialogadas de maneira diferenciada, formar uma mesa. Ou seja, para a gente poder fazer uma pesquisa paisagística, é necessário transitar entre o todo e as partes. É necessário entender a potencialidade do todo, mas também entender a potencialidade das partes. Isso pode ser observado a partir das micorrizas do solo, a partir do chamado Wi-Fi da floresta, que permite que uma árvore doente possa receber macro e micronutrientes de outras árvores que estão ao seu redor, demonstrando que algumas propriedades só nascem a partir da análise do complexo, da análise de multivariável e da análise do todo. Um exemplo cabível disso, realizado na geografia, mas também realizado na biologia, é, é o domínio morfoclimático cunhado pelo professor Aziz Abstâber, que se vale não só do conceito de geossistema, mas do conceito de ecossistema também, para poder definir paisagens regionais, que são coerentes, possuem feições homogêneas em relação às suas partes. Mas que se a gente for analisar de maneira profunda, mais detalhada, a gente observa que nesses complexos paisagísticos existem diferenciações, existem mosaicos que podem ser entendidos através da estruturação por níveis. Por causa desse princípio hierárquico, existem paisagens dentro de paisagens que podem ser diferenciadas a partir da homogeneidade e heterogeneidade. Dentro do cerrado existe várias fitofisionomias, desde o campo limpo, campo sujo, cerrado, cerradão e assim sucessivamente, que permite que a gente faça uma classificação taxonômica que o conceito de paisagem como aquilo que a vista abarca não permite. Eu trouxe o exemplo dessa bonequinha russa que vai se encaixando, né, a maior e a menor e assim sucessivamente, mas talvez esse exemplo não seja tão aplicável na realidade, porque não demonstra conexões. Elas estão encaixadas, mas não demonstra conexões. Mas eu poderia talvez trazer uma árvore, a árvore do Arthur Koestler, né, que demonstra que um galho está unido aos outros de forma sistêmica, de forma integrada, tá bom? Outro exemplo é o da dinâmica própria, ou seja, com ou sem a sociedade, a paisagem se modifica, se altera. A gente pode ver isso a partir das teorias dos redutos e refúgios, a partir de períodos glaciais, interglaciais, de retração e de expansão de florestas, por exemplo. Cada paisagem, pessoal, possui uma dinâmica própria, possui uma dinâmica que possui um fluxo
de entrada e saída de matéria, energia e informação, e que demonstra um funcionamento atual e uma dinâmica, que é a sucessão dos diferentes estados em um determinado período de tempo. Ou seja, se a gente pegar um exemplo já dado pelo professor Lucas Cavalcante, a dinâmica da paisagem do Nordeste, eu observo que, com ou sem sociedade, há um período de seca, há um período de cheia, que muda a fenologia das plantas e assim sucessivamente. Ou seja, há uma dinâmica própria desses complexos paisagísticos que podem ser alteradas pela dinâmica social. Ou seja, existe um confronto, um diálogo entre equilíbrio dinâmico da natureza e inputs positivos ou negativos da sociedade. Um exemplo claro disso, dessa dinâmica, dessa possibilidade de entender estrutura, funcionamento e evolução desses complexos paisagísticos, é a própria concepção geossistêmica, que tenta demonstrar que paisagem é formada por múltiplos elementos que se articulam, que formam um todo e que podem ser interpretados a partir de uma dimensão espacial e de uma dimensão temporal, de tempo curto e de tempo longo, e de escala pequena e de escala grande. Ou seja, há possibilidade, no âmbito da geografia e a partir da paisagem, de discutir sociedade e natureza em múltiplas dimensões e em múltiplos domínios. Um conceito que eu entendo por muito relevante é o conceito do tricar, que coloca de maneira muito clara que paisagem é uma dada porção perceptível, ou seja, ele não descarta a perspectiva da representação dessa paisagem observada por um determinado pesquisador, observador. Mas ele demonstra que existe uma combinação de fatos invisíveis além dos visíveis. Ele demonstra que existem alterações e que essas paisagens devem ser entendidas como um resultado global e não como uma simples análise de variável. Outro conceito, talvez o mais utilizado na geografia brasileira, é o conceito do professor Georges Bertrand, que demonstra que paisagem não é a combinação de elementos geográficos disparatados, jogados. Há, na verdade, uma combinação muito articulada, uma combinação própria para cada realidade de elementos diferenciados. Há uma dinâmica que demonstra que essa paisagem pode ser estável ou instável. Existem elementos físicos, biológicos e antrópicos que reagem uns sobre os outros, fazendo com que essa paisagem seja um conjunto único, que esteja sempre em evolução, seja associado à produção social desigual do espaço ou às próprias dinâmicas naturais. Um conceito que demonstra a importância de se escolher as variáveis segundo os objetivos de pesquisa de cada pesquisador é o conceito do professor Carlos Augusto Figueiredo Monteiro, que bebe na fonte do professor Georges Bertrand, mas indica que é uma entidade espacial e que essa entidade espacial ela tem que ser analisada no nível de resolução do pesquisador. Dependendo dos meus objetivos, dependendo da minha realidade, o conjunto de elementos que eu vou escolher para interpretar a paisagem são outros. Uma coisa que eu não concordo muito com o autor é quando ele indica que expressa em partes delimitáveis infinitamente. Na verdade, se a paisagem atende a um critério de multivariáveis e de totalidade, se eu for delimitando partes e assim sucessivamente, uma hora eu vou estar trabalhando com um elemento e não vou estar trabalhando com um todo. Mas ele deixa também de forma bem claro que paisagem é um conjunto solidário e único e que evolui e que não deve ser entendida a partir apenas de um lance de visão. E com base nesse panorama analítico, eu coloco de maneira panorâmica agora 4 perguntas que 2 produções realizadas em conjunto com outros pesquisadores tentaram responder. E que são: a paisagem apresenta fundamental apoio à geografia física integrada no Brasil? Eu acredito que sim. Ela tem demonstrado essa articulação entre sociedade e natureza.
As pesquisas paisagísticas possibilitam a correlação e a diversificação das escalas trabalhadas na geografia? Vocês vão ver que sim, há uma possibilidade de ampliação das escalas trabalhadas pelo geógrafo. E porque o estudo das transformações da paisagem são temas importantes, são temas tão representativos e recorrentes na geografia? Porque as transformações da paisagem demonstram esse caráter de herança, de evolução, de transformação que os complexos paisagísticos podem ter. E pode a concepção sistêmica de paisagem contribuir na planificação e gestão ambiental e territorial? Eu julgo que sim, porque essa concepção sistêmica demonstra múltiplos elementos, múltiplas atuações, uma dinâmica coparticipante, que eu vou trabalhar mais adiante com vocês. Aqui eu trago alguns mapeamentos publicados no artigo em 2021, com a parceria do professor Eduardo Salinas, Messias Modesto Passo, Jurandir Ross e Lúcio Cunha, publicados na revista GeoERG, e que indicam dois momentos de reflexão. Um, que era compreender a produção ocorrida no Brasil acerca do conceito de paisagem entre 2006 e 2016, a partir de múltiplas variáveis, né, que tentavam fazer um estudo bibliométrico sobre o conceito, e, posteriormente a isso, fazer uma reflexão baseada nos sistemas ambientais do ROS 2006, fazer uma reflexão sobre a dinâmica do complexo paisagístico e refundar alguns mapeamentos já realizados anteriormente. Depois, vocês podem pausar o vídeo e observar um pouco dessa sistemática para chegar aos resultados da pesquisa. O que, de fato, foi feito foi a análise de cerca de 30 periódicos científicos, classificados no qualis A1, A2 e B1, anterior, portanto, à atual classificação da CAPES. E a partir daí, observar como que algumas variáveis puderam ser trabalhadas no âmbito desses periódicos. O que eu posso demonstrar inicialmente é que grande parte dessas pesquisas mais consolidadas, em revistas científicas de mais alto extrato, estão associadas a programas consolidados, localizados principalmente no centro-sul do país. Isso demonstra que, dependendo do tipo de pesquisa que a gente fizer, talvez fazer uma observação de estrutura de qualis e tudo mais não seja talvez o mais coerente. Por quê? Porque esses novos programas, apesar de ter uma pesquisa talvez menos consolidada sobre o conceito de paisagem, estão trabalhando com outras realidades, a partir de outras técnicas, a partir de outros pressupostos teórico-metodológicos. Ou seja, ampliar, talvez para próximos estudos, essa área de atuação demonstra um trânsito entre centralidade e periferia. Reconhecer não só os velhos caminhos, mas também novos caminhos, novas rotas, criadas principalmente em programas de pós-graduação do Centro-Oeste, do Norte do país. Uma coisa que talvez vai permitir que isso seja desenvolvido é a análise não só de artigos científicos nos altos qualis, mas também em qualis mais medianos, visto que grande parte dessas revistas surgiram também com programas de pós-graduação e, portanto, são revistas mais jovens e precisam também entrar nesse quantitativo analítico. Mas o que eu consigo observar dentro dessa rede de pesquisas associadas a esses diferentes autores e diferentes periódicos é que grande parte das pesquisas geográficas realizadas nos periódicos estão associadas à geografia física. Isso a gente consegue observar no primeiro mapa. Já no segundo mapa, a gente observa que grande parte das pesquisas sobre paisagem são pesquisas práticas, são pesquisas aplicadas a determinada realidade.
No mapa da parte de baixo, que demonstra a relevância da pesquisa, a gente observa que a paisagem ela é utilizada enquanto conceito central e conceito secundário. Isso não é algo que deve ser interpretado de maneira negativa, é algo que deve ser interpretado de maneira positiva. Por quê? Porque a paisagem, além de ser útil enquanto conceito central, ela consegue se ressignificar e se tornar conceito apoio a outros conceitos também. E de maneira mais atenta, focando nos 5 periódicos que mais produziram sobre o tema, a gente observa que grande parte das pesquisas sobre paisagem atendiam a um cunho integrador, a um cunho que relacionava a sociedade e natureza. Já as escalas trabalhadas, utilizadas, focam principalmente no local e no local regional. Isso demonstra a proximidade com a pesquisa indicada inicialmente, realizada pelo professor Rodrigo Dutra Gomes, indicando que a pesquisa aplicada depende de técnicas e necessita de campo e é aplicada no local, principalmente na unidade de análise bacia hidrográfica e áreas de preservação permanente. Então, se a gente fosse refletir sobre como é o panorama da produção nacional sobre paisagem, a gente poderia indicar que pesquisa paisagística acontece de forma prática, de maneira integrada, focada no local, mas também no local regional, atendo-se à unidade de análise bacia hidrográfica, analisando paisagens naturais e paisagens antropizadas e com uso marcante dos sistemas de informação geográfica. Grande parte dessas pesquisas aplicadas, além do trabalho de campo, fazem uso também de técnicas de sensoriamento remoto, de geoprocessamento, para poder refletir sobre determinada realidade. O SIG tem sido útil à pesquisa paisagística e tem demonstrado novas conexões com o trabalho de campo, demonstrando que o trabalho de campo tem sido útil, sim, mesmo que novas técnicas de obtenção de dados geoespacial sejam desenvolvidas. E ao final dessa produção, dado esse caráter articulador, se consegue identificar na pesquisa geossistêmica nacional uma articulação entre a pesquisa paisagística e o potencial explicativo geossistêmico, demonstrando que essa perspectiva sistêmica de interpretação da paisagem é o mote principal das produções nacionais. Seja a partir da análise integrada dessas paisagens, para a criação de unidades de paisagem que servem como elementos essenciais para o zoneamento de uma determinada área, pois conseguem identificar quais são as potencialidades e quais são as limitações de uso daquela determinada área. E eu chego ao final da minha fala retomando aquela minha pergunta inicial, que é como a geografia física entende o conceito de paisagem? A partir dessa reflexão teórico-metodológica, ela entende a partir de princípios sistêmicos. Atende-se a um caráter multivariável, a um caráter de globalidade, mas que não deve esquecer as particularidades dos elementos. Atende a uma questão hierárquica, de entender que existem múltiplas paisagens que devem ser interpretadas hierarquicamente associadas. E também demonstra que essas paisagens possuem dinâmicas próprias, por isso a importância de reconhecer equilíbrio dinâmico, reconhecer biostasia, resistasia, de conhecer os graus de fragilidade de determinada paisagem e de associar essas paisagens a outros temários, como de suscetibilidade, de vulnerabilidade e assim sucessivamente. E o cenário atual da produção acadêmica demonstra isso, demonstra uma pesquisa prática, focada no local, que une trabalho de campo e técnicas de sensoriamento remoto, de geoprocessamento, e que busca demonstrar, acima de tudo, uma relação sociedade-natureza. Por isso, pessoal,
Eu acredito, e outros professores acreditam também, que a paisagem tem uma longa história na geografia. Isso é claro, está lá desde a sua formação. Contudo, ela tem mudado de conteúdo e de finalidade, pois tem participado de maneira mais evidente da análise da cultura e do simbólico, tem assumido maior relevância como um dos componentes de política de ordenamento ambiental e patrimonial dos territórios. Isso explica o crescente uso desse conceito não só na geografia de uma forma geral, mas principalmente numa geografia física que tenta ser integradora, que tenta articular sociedade e natureza. Portanto, eu deixo ao final da minha fala essa frase com as paisagens do Rio de Janeiro, dizendo que é em conjunto com a natureza biótica e abiótica, dinâmica e resiliente, que a sociedade historicamente vive e constrói seu futuro. A paisagem é o produto dessa herança. E eu acredito que ela deva ser cada vez mais utilizada no âmbito da geografia e principalmente no âmbito das pesquisas biogeográficas.